Meus amigos, Brock Purdy renovou com os 49ers, atingindo aí uma média de 53 milhões de dólares anuais. É muita grana, coloca ele no 7º lugar dos maiores salários de quarterbacks na NFL. E entre esses 10 quarterbacks que mais têm salário na NFL, 0 Super Bowls. Por que isso acontece? Por que nos últimos anos tantos quarterbacks têm recebido valores exorbitantes, sendo que teoricamente eles não são tão talentosos assim? E por que isso não é culpa dos Niners, não é culpa do Brock Purdy? E aliás, eles devem ser exaltados. Tudo isso depois da vinheta. Mas antes eu quero falar dos meus amigos da KTO, a casa de apostas parceira do Golim Sports, que já tem odds abertas para a próxima temporada da NFL, tá? Você quer apostar em quem vai ganhar as divisões? Pô, Golim, o Bills vai ganhar a AFC Leste. Vai lá, cara. Você quer apostar nos prêmios da temporada? Eu acho que Comeback Player of the Year já é do Aiden Hutchinson, esse tipo de coisa. Vai lá também. O que eu mais gosto na KTO é assim, parceira do Golim Sports há um tempão, confiança e segurança, que são coisas tão importantes, você pode ficar tranquilo. Segurança, confiabilidade e totalmente regulamentada nas novas leis do governo brasileiro, tá bom? Então isso é muito importante. Mas ainda assim é uma casa de apostas, então apenas maior de 18 anos e jogue com responsabilidade depois da vinheta. Bora! Rock and roll, man. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, tá? Dak Prescott, 60 milhões. Joe Burrow, Jordan Love, Josh Allen e Trevor Lawrence empatados em segundo lugar, 55 milhões. Tua Tagovailoa em sexto, 53 milhões e 100. Brock Purdy e Jared Goff, 53 milhões. Justin Herbert, 52,5. Lamar Jackson, 52 milhões. A narrativa é beneficiada pelo fato de que o 11º lugar, que tava no top 10, ganhou um Super Bowl, que é o Jalen Hurts, né? E depois dele, Kyler Murray nada, Deshaun Watson nada, Kirk Cousins, aí vem Patrick Mahomes com 45 milhões. Eu acho que tem bastante coisa legal que dá pra gente falar sobre isso. E tem vários elementos aqui. Eu queria começar com o Brock Purdy, porque o Brock Purdy, ele é uma vítima. Ah, que vítima, ganhando 53 milhões de dólares por ano. Ele é uma vítima disso e tem sido muito criticado, porque ele, Tua Tagovailoa, Dak Prescott, Trevor Lawrence estão ganhando muita grana e produzindo pouco. E eu não digo que o Purdy é mais culpado que os outros, não é, mas o Purdy é um cara mediano. Vocês concordam comigo nessa? Ele é um quarterback mediano, ainda assim. Enfim, por que o Brock Purdy é apenas uma vítima desse sistema? Porque o Brock Purdy tem uma história sensacional. Ele foi literalmente o Mr. Irrelevant, foi o último selecionado em 2022, conseguiu se destacar e conseguiu se tornar um quarterback titular. Número 2, a NFL tem crescido cada vez mais o seu teto salarial. Então, não é que cada vez mais a fatia do bolo está sendo maior, mas o bolo está crescendo. O fato é esse. Então, os quarterbacks, que são a posição mais importante no esporte, estão ganhando mais dinheiro porque o bolo está crescendo. Aquele negócio assim, então os outros jogadores estão ganhando menos. Bom, eles ganham menos porque ainda é um bolo dividido em fatias. Mas o bolo está crescendo também e todo mundo ganha mais. Não é à toa que todas as posições têm batido recordes em salário. O quarterback é a posição mais importante do esporte e é por isso que isso acontece. Isso não invalida os erros. Jerry Jones pagar 60 milhões para o Dak Prescott, principalmente quando ele já estava questionado e poderia pensar-se numa opção, isso sim eu considero um erro grande. Mas aí vem o cerne desse vídeo, que é o que eu mais queria entrar, que é o mais importante, tá? Existem duas coisas aqui. A primeira é a dificuldade de você ter um quarterback da franquia. Olha quantas franquias... Cara, olha o draft de 2024. Não o desse ano, que ainda assim teve 3 quarterbacks selecionados na primeira rodada. Mas pega o draft de 2024 com 6 quarterbacks escolhidos na primeira rodada. E a necessidade de times por quarterbacks para chamar de seus. E todos os anos uma renovação. Quem lembra dos Cardinals com Josh Rosen na primeira rodada, depois Kyler Murray na primeira rodada e não funciona? Ou os Jets com Zach Wilson, Sam Darnold e não funciona? Aaron Rodgers e aí agora tentam com Justin Fields. É muito difícil. Só que tem outra verdade. Não tem como você ter um time bem sucedido sem um bom quarterback. E aí... Eu sei que os quarterbacks de elite estão aqui. Quem são os quarterbacks de elite na NFL para você? Eu te digo os meus. Josh Allen, Joe Burrow, Lamar Jackson e Patrick Mahomes. Bom, 3 deles estão no top 10. Lamar Jackson em 10º, o Joe Burrow está em 2º, o Josh Allen também está em 2º, e aí o Patrick Mahomes está em 14º. Isso é muito pela excelente gestão do Brett Veach, que conseguiu fazer o contrato do Mahomes já há algum tempo, né? Se eu não me engano, ele foi draftado em 17, aí 18, 19, em 20 ele recebeu um novo contrato, fazendo dele o quarterback mais bem pago da história, 450 milhões de dólares em 10 anos.
Só que o que aconteceu desde então? Outros quarterbacks foram renovando e ganhando mais dinheiro. Então hoje a média dele ainda é 45 milhões, mas isso já foi reestruturado, né? E quando a gente coloca, vou até fazer isso aqui, ó. Dinheiro total, Patrick Mahomes está em quarto lugar, ganhando 50 milhões aí por ano, o que ainda coloca ele atrás de Herbert, Allen e Tua Tagovailoa, mas tem essas questões. E aí tem o teto salarial, né? Você não precisa manjar disso que eu tô te falando para te dizer o seguinte, existem estratégias, né? Existe você colocar mais dinheiro em bônus do que no salário base para você conseguir fugir aí do teto salarial, existe você fazer um contrato de 7 anos, mas na verdade 4 deles são válidos e os outros são os voidable years, que você pode diluir essa grana para doer menos anualmente. Tudo isso faz parte da briga. Mas o que eu quero dizer com isso? O torcedor do Cowboys, do Jaguars, dos Dolphins, talvez não seja o torcedor mais feliz do mundo, porque não tem um quarterback de elite. Eu entendo isso. Eu acho que eu, como torcedor do Patriots, o torcedor do Commanders, o torcedor do Broncos, dos Bears, tá torcendo para que os nossos quarterbacks sejam de elite. Mas a verdade é que elite tem um motivo para ter esse nome. É porque eles estão lá em cima. E é difícil chegar naquele patamar, tá? Então, Drake May, Jalen Daniels, Caleb Williams, o próprio Bo Nix, J.J. McCarthy, que a gente não sabe ainda, Michael Penix Jr., que vai começar a ter mais visão, ser mais visto agora. Vamos ver o que vai acontecer com eles. Mas a verdade é que é muito difícil você ter um quarterback da franquia. Aquele cara em que não vai custar o jogo. E para times como Cowboys, Jaguars e Dolphins, esses caras são esses caras. É o Dak, é o Tua, é o Justin Herbert, que em playoff, infelizmente, vai mal demais. Quem mais tem aqui? O próprio Jalen Hurts já foi considerado assim, mas agora que ganhou o Super Bowl, tá tudo bem pra todo mundo, né? Então isso é muito importante. Os times preferem pagar esses caras, já que o teto salarial tá crescendo bastante, e é o único jeito de manter esses caras. Por quê? Porque esse é o preço do franchise quarterback e porque eles receberiam essa grana em qualquer outro time. Dak Prescott, você acha que se ele sai dos Cowboys ele não ganha mais de 50 milhões em outro time como Raiders, com uma grana no bolso e desesperado? Brock Purdy, você pode falar pra mim que ele não é excelente, mas qualquer outro time falaria, não, qualquer outro time falaria, cara, eu preciso de um quarterback e ele é bom o suficiente. Ele é bom o suficiente. Hoje, você não paga esses salários astronômicos para a elite. Você paga para bom o suficiente. E a história do Brock Purdy é tão legal, cara. Veio de uma faculdade que ninguém liga, ninguém ligava para ele por todo o processo do draft, foi escolhido na escolha 262 e agora tá recebendo um dos maiores contratos da NFL. É uma história muito bonita para a liga. Aí eu queria falar sobre uma outra coisa. Golim, mas e o Tom Brady, que aceitava receber um salário menor para o resto do time ganhar mais? É verdade, isso acontecia. O que tem outros fatores, né? Tom Brady vivia lá na casa dele com a maior top model do mundo, ganhando uma grana violenta, e ele ainda ganhava um salário muito bom. Então isso existia? Existia. Mas a gente não pode colocar isso como base para todo mundo ter que fazer igual. A carreira de um jogador na NFL é baixa, mesmo que jogue por 10 anos. Se o cara joga dos 22 até os 32, ele ainda tem uma vida inteira para percorrer, e ele vai querer ganhar o maior número de dinheiro possível com isso. Ainda assim, eu repito, o bolo ficou maior. Os salários vão ser maiores. Um quarterback bom hoje nunca vai receber o mesmo salário que o Tom Brady recebia. A questão é a porcentagem no teto salarial. E aí, tá todo mundo meio que na mesma média, porque é isso que importa, na verdade. O quanto desse bolo tá sendo dado pro quarterback, que é a posição mais importante do esporte. É o Ultimate Team Sport. É o esporte que o coletivo é mais importante, mas que também tem uma posição predominante, que é a posição de quarterback, tá bom? Então, por que o Patrick Mahomes não é o número 1 nessa lista? Só porque faz um pouquinho mais de tempo que ele renovou. Mas em bônus, em reestruturação, ele ganha tão bem quanto todo mundo. Isso também não tira o fato de que o Dak Prescott recebe mais dinheiro do que ele deveria, com certeza. Tal. Golim, esses caras recebem mais do que eles deveriam? Pelo talento, talvez sim, mas é assim que funciona, tá bom? Quero saber a opinião de vocês e quero que vocês digam aí embaixo, tá? Deixa o like, se inscreve, vira membro do Golim Esportes que ajuda demais. Não se esquece, tá? Ainda estamos com o pacote aberto para ver a abertura do College Football lá em Ohio. Perfil aí embaixo do Viajante Esportivo para você entrar em contato lá. Eu vou estar e adoraria que vocês estivessem também. E mais, dia 4 de setembro, kickoff da temporada entre Eagles e Cowboys, vamos ter um evento mais que especial em São Paulo. Eu espero vocês. Ainda tem ingresso, mas se eu fosse você, eu correria, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Foi.